Sejam bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do IT Forum Líderes, nosso podcast de debates com líderes da indústria de tecnologia sobre desafios e oportunidades da TI. Nessa temporada, nós discutimos o tema da soberania tecnológica. E hoje a gente recebe Lauro Elias Neto, ele que é diretor executivo do Cesar, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Lauro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui, Rafael. Muito bom estar falando sobre um tema, né, tão relevante como esse aí. Um prazer. Olha, a gente vai discutir, como eu falei, algumas oportunidades que o Brasil tem no cenário tecnológico e também desafios para se afirmar como uma potência em tecnologia nesse cenário global, em questões geopolíticas e bastante transformação, né? Eu acho que o Cesar tem um papel importante e até vou pedir que você comece, Lauro, contando um pouco da história do Cesar, até para quem não conhece o centro, mas é um centro que há muitas décadas já desenvolve tecnologia no Brasil, desenvolve tecnologia no Recife, trabalha tanto em pesquisa quanto na área acadêmica e também junto à indústria e startups, como você vai contar pra gente. Acho que tem muito a colaborar com esse tema, mas como eu falei, vamos começar apresentando o Cesar para quem não conhece, né? Conta pra gente o que é o Cesar hoje. Legal. Bom, o Cesar nasceu aí há quase 30 anos, né, no Recife, com essa missão de gerar conhecimento, a missão de impactar empresas, startups, pessoas, através do conhecimento, através da inovação, da tecnologia. Então foram 30 anos atuando com diversas empresas, diferentes empresas, né, em diversos setores. É uma caminhada que passa também pela criação de uma escola, né? Então a gente tem a Cesar School, onde a gente tem a formação em ciência de dados, em design, passando pelos times que trabalham com empresas, então desenvolvendo soluções robustas, desenvolvendo tecnologia, gerando tecnologia, e também uma área que atua diretamente com startups, né, onde o nosso objetivo, a gente tem um modelo que é um modelo de venture building, tech venture building, onde a nossa principal meta é conseguir apoiar aquelas startups que estão com dificuldade de escalar o seu negócio por alguma restrição tecnológica. Então a gente entra aportando essa tecnologia e ajudando aquelas empresas a conquistarem o mercado e prosperarem, né? Isso é um pouquinho do propósito do Cesar, né? Essa missão aí realmente de gerar impacto e de transformar, né, o ambiente. Bacana. Como você falou, são diferentes frentes em que o Cesar atua hoje, né? E eu quero discutir cada uma delas individualmente, que eu acho que vocês podem colaborar com diferentes assuntos aqui. Mas hoje a sua visão da posição do Brasil enquanto potência tecnológica, né? O que o Cesar enxerga como potencial do país e até mesmo no trabalho que o centro faz, né? Onde que o Brasil se encaixa nesse cenário global de tecnologia? Poxa, ótima pergunta. Veja, acho que a gente tem um exemplo muito legal ali no Recife, no Porto Digital, de como as coisas... Quando você tem um planejamento e você realmente soma as forças de diversos players, como isso pode trazer grandes resultados, né? Um planejamento que você faz. No nosso caso, no Porto Digital, aconteceu isso. O Cesar é um centro de inovação que foi o primeiro a se instalar no Porto Digital. E a visão do Porto Digital era realmente fazer com que a tecnologia transformasse aquele ambiente, aquela região. Então, Porto Digital fica no Recife Antigo, uma área que era extremamente degradada, né, uma região histórica, com prédios históricos, mas que não tiveram a conservação, né, necessária, é sempre muito difícil manter esse tipo de ambiente. Então, dentro dessa visão, como que a gente transforma esse ambiente? A gente transforma esse ambiente através da tecnologia, trazendo empresas para cá, startups, trazendo conhecimento. E quando a gente olha o Porto Digital 30 anos depois, a gente vê que isso acabou acontecendo. Hoje você tem um ambiente transformado, um ambiente assim realmente com muita energia, muita força. E aí, voltando para a tua pergunta, pensando no Brasil, eu acho que são muitas as oportunidades. O Brasil tem muitas vocações daquilo que a gente faz, então acho que a própria tecnologia do agro é um exemplo, né, que a gente vê uma força muito grande, natural, que o Brasil tem e que se destaca no mundo todo. Mas além do agro, a gente tem outras. Por exemplo, na área de energia, as energias renováveis. O Brasil sempre se destacou muito, sempre foi vanguarda no setor de energia e pode continuar sendo. É claro que isso envolve planejamento, envolve
uma visão de futuro. Da mesma forma, se a gente olhar o nosso setor financeiro, é um setor dos mais avançados do mundo. Então, acho que a nossa missão é olhar para onde estão as nossas principais vocações e realmente investir nisso, para que a gente possa se destacar globalmente nesses setores e nesses segmentos. Eu acho que existem muitas oportunidades e para a gente aproveitar, a gente tem que realmente colocar uma lupa e olhar de forma muito franca aonde eu tenho diferenciais, aonde eu tenho uma vocação para fazer a diferença. Uhum. Não tentar comprar todas as brigas, então, né? Focar onde estão suas forças. Exatamente, Rafael. Eu acho que não tem como você comprar todas as brigas, né? Então a gente tem que saber. Às vezes o bonde passa e faz parte, né? Por exemplo, algumas tecnologias como inteligência artificial, os modelos de linguagem, né? Hoje é muito difícil você pensar, eu vou desenvolver o meu modelo de linguagem. Parece não fazer sentido, parece que esse momento passou. Então vamos focar nas aplicações, vamos focar o que eu posso fazer com o que já está aí disponível, fazer um bom uso da tecnologia que está aí. Então tem casos que a nossa decisão vai ter que ser essa, e tudo bem com relação a isso. Então a gente tem que saber fazer as nossas escolhas, você tem toda a razão, acho que é por aí mesmo. Sim, e antes da gente começar a nossa gravação aqui, você estava contando um pouco do contexto atual do Cesar, né? Falou de algumas áreas de pesquisa em que vocês estão atuando. Uma delas, a computação quântica, que é uma área de fronteira. A gente teve vários anúncios na semana em que a gente está gravando esse episódio. A gente teve anúncios da AWS, semana passada a Microsoft, no final do ano passado o Google também, com novos chips, novas tecnologias para potencializar essa tecnologia. Me conta um pouco sobre o que vocês estão fazendo com computação quântica. É uma área muito nova, ainda sem aplicação comercial, mas com grande potencial, né? Sim. Aí eu acho que é um exemplo das apostas que a gente vai fazendo, né? Nós tomamos a decisão, Cesar, uma definição do nosso conselho. O Cesar precisava ser e precisa ser um centro de inovação centrado no conhecimento. Conhecimento é tudo, vamos dizer assim, é a nossa maior força. E nós selecionamos alguns temas que seriam os temas assim onde a gente desenvolveria pesquisas prioritárias para realmente estar na vanguarda. E claro que isso não acontece do dia para a noite, é algo que acontece com o passar do tempo. Então, alguns temas que a gente escolheu, um dos temas que a gente escolheu, por exemplo, foi computação quântica, onde a gente tem um grupo trabalhando especificamente olhando para potenciais tecnologias utilizando computação quântica, soluções, para que não aconteça o que aconteceu com grandes modelos de linguagem, né? Da mesma forma, a gente um dos temas que a gente escolheu foi cibersegurança, né, que é um tema que a complexidade tende a aumentar. Ela só vai aumentar, né? Agora com inteligência artificial, a tendência é aumentar ainda mais. Então, um outro tema que a gente escolheu foi cibersegurança, onde a gente também tem grupos de pesquisa trabalhando e nós somos hoje um centro de competência da Embrapa, né, credenciado pela Embrapa. Então, eu diria assim, Rafael, a gente fez as nossas escolhas tendo esse pensamento estratégico. Quais são as tecnologias que a gente tem força aqui, tem conhecimento, ou que a gente pode formar pessoas, que aqui nós estamos falando realmente de, em alguns casos, até uma questão de base. No caso do nosso centro de cibersegurança, a gente está formando pessoas. Além de desenvolver pesquisas, além de estar olhando lá para o que tem de mais avançado nesse tema, olhando para o futuro, mas a gente também está olhando para o presente no sentido de que, poxa, eu tenho que ter gente para fazer esse negócio acontecer. Então hoje, o nosso centro de competência, ele forma profissionais em cibersegurança, por exemplo. Uhum. Então a gente tenta fechar todo esse ciclo. Certo. É interessante isso que você falou de formar pessoas, porque ao longo dessa temporada a gente conversou com diferentes pessoas, inclusive convido quem está assistindo a acompanhar os outros episódios dessa primeira temporada, mas um tema em comum foi a questão da educação, né? A necessidade de se formar pessoas para colocar o Brasil numa posição em que possa disputar num cenário global nessa área de tecnologia. E o Cesar, ele nasce no contexto da Universidade Federal de Pernambuco, né? Incubado lá dentro, enfim, depois toma corpo e vai muito além, como a gente está conversando aqui. Mas queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né? Tanto sobre o trabalho do Cesar hoje, mas também em como vocês enxergam a posição do Brasil. A gente está numa situação vulnerável ainda, desse ponto de vista da mão de obra necessária para o setor de tecnologia, ou essa situação tem avançado? Qual que é a visão de vocês? Acho que temos avançado, né? Ainda é um grande desafio, sem sombra de dúvidas. A gente precisa avançar muito ainda. É uma grande preocupação que a gente tem. O Cesar criou a sua escola pensando nisso, né? Uma escola que
que procura ser uma escola de excelência, mas que também possa ser acessível a todas as pessoas. Então, a gente tem um programa de bolsas, nosso objetivo é torná-lo cada vez maior, né? Então, a gente oferece bolsas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Temos buscado recursos para ampliar o nosso programa de bolsas, mas é um grande desafio, Rafael, a formação das pessoas. Nós temos alguns projetos muito interessantes nesse sentido, que vale a pena, para quem não conhece tanto do César, mas vale a pena dar uma olhada. Projeto Nave, que é assim, formação de alunos de escola pública para programação de jogos, assim, uma transformação na vida desses alunos. Agora a gente tem um projeto com o governo do estado de Pernambuco que é Florescendo Talentos. A gente está indo para o interior de Pernambuco, para diversas cidades do interior de Pernambuco, para fazer o letramento digital, ajudar essas pessoas a inserir a tecnologia na vida delas. Mas veja, tem muito para ser feito. A gente entende que a gente tem um papel importante aí nesse processo. E por isso até uma boa parte dos investimentos que a gente faz dentro do César é olhando para isso, olhando para a formação das pessoas, para preparar, né, as pessoas e tornar o Brasil mais forte nesse sentido. Uhum. Você falou da parceria com o governo do estado de Pernambuco, né? É fundamental também a conexão entre instituições como o César, mas tantas outras que existem no Brasil, setor público, setor privado. Como promover um círculo harmonioso aí, né, para garantir esse avanço? Eu acho que a gente tem alguns exemplos assim, de sucesso, né? Mesmo no Brasil, são modelos que a gente encontra muito na Europa, mas você pega o caso da Embraer. A Embraer é um case de sucesso, eu diria, onde você tem uma universidade, né? A interação de uma universidade de ponta com uma indústria, de uma certa forma um interesse do Estado para que aquela empresa, aquela indústria se destaque, permaneça. Então, esse tipo de arranjo, eu acredito que é um modelo de muito sucesso. A gente encontra isso, por exemplo, a indústria automotiva alemã, né? Onde você tem muita integração com universidades, fazendo pesquisas e apoiando as indústrias locais, né? Volkswagen, Mercedes, BMW, se beneficiando das pesquisas feitas nas universidades públicas, as universidades públicas investindo em laboratórios e as empresas usufruindo disso, em modelos de sucesso, em modelos que realmente conectam a academia com o resultado final, com a indústria. Acho que a gente precisa olhar muito para isso, olhar para esses modelos e ampliar isso cada vez mais. A gente estava falando antes, né? Eu vejo a iniciativa da Embrapa aqui, por exemplo, no Brasil, é uma iniciativa muito interessante, porque ela faz justamente isso. Ela pega centros de inovação ou centros de pesquisa que já têm uma competência reconhecida em uma determinada área, ajudam as empresas a se conectarem a essas empresas e desenvolverem as suas tecnologias. Então é uma maneira da gente acelerar esse processo. Acho que tem que encontrar soluções dessa natureza para poder fazer essas coisas acontecerem, né? Essas conexões entre Estado, entre academia, centros de pesquisa privados e indústria. Sim. Algo importante do César também é como o centro foi fundamental no desenvolvimento de um polo de tecnologia que fugia daquele centro Rio-São Paulo que, enfim, ainda domina, mas dominava muito mais esse segmento no Brasil, né? Essa concentração a gente sabe que é algo muito negativo, né? E pelo que a gente também estava conversando aqui antes, o César também hoje vai além do Recife, né? Existem pessoas espalhadas por todo o país, enfim, atuando em conjunto. Queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva, né? Sendo uma organização que nasce lá no Recife, como vocês veem a evolução dessa descentralização na tecnologia no Brasil? O país está numa posição melhor hoje ou ainda muito centralizada em um único lugar? Quais os aspectos negativos disso em que podemos evoluir e que, enfim, colaboraria para uma soberania tecnológica mais positiva, né? Eu acho que a gente naturalmente tem uma concentração, né? É uma questão, acho que natural, um movimento natural da economia, da indústria, né? Onde você tem a maior parte das indústrias, das empresas, onde você vai ter as universidades, onde você vai ter os centros de pesquisa. Então, não é fácil você mudar esse ciclo, né? É um ciclo que leva muito tempo para você mudar. Por outro lado, quando a gente pensa em inovação, a diversidade, né, de pensamentos, a diversidade cultural, a gente sabe que ela contribui demais
para que você tenha mais inovação, para que você tenha um avanço tecnológico mais rápido e por aí vai. Então, eu acho que vale sim a gente continuar investindo nisso. O caminho ainda é muito longo. César, acho que é um bom exemplo, né? Acho que é um case de sucesso, né? Que está ali no Nordeste, ali em Pernambuco, e que acho que a gente deve usar como exemplo, porque esse exemplo do César mostra que é possível. Ali você tinha um centro de excelência, né, que era o UFPE, que era um centro de excelência na área de TI, na área de informática, e a coisa nasceu dali, né, de pessoas que sonharam grande e que acharam que era possível ser feito. Acho que dá para fazer em outros lugares. O César hoje já ultrapassou as fronteiras ali, né, de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, inclusive, né, temos Portugal, operação em Portugal, temos operação nos Estados Unidos, então a gente tem muito orgulho disso, sabe? A gente tem muito orgulho do impacto local, regional, que a gente conseguiu trazer, mas também temos orgulho de ter conquistado esse status aí global. A gente tem que perseguir isso aí, Rafael. A gente tem que encontrar outras oportunidades de construir novas instituições, novos centros como o César aí pelo Brasil. Uhum. Você falou sobre a diversidade brasileira, como isso pode ser algo positivo para a inovação, né? Diferentes ideias, diferentes pessoas, diferentes regiões se unindo para trocar ideia e criar inovação, enfim. Uma das áreas em que isso acontece é com startups, que também é uma das áreas que o César tem investido mais recentemente, né? Me conta um pouco sobre essa jornada, como que está sendo esse processo de venture building do César, em que áreas vocês estão explorando hoje que vem como potencial, enfim, no setor de startups? Desde o início o César atua com startups, mas de diversas formas, tentando apoiar sempre, ajudar, né, no desenvolvimento. Mas de 3 anos para cá a gente desenvolveu esse modelo, que é um modelo de Tech Venture Building, onde a gente percebeu que ali existia uma oportunidade muito grande. Empresas com grandes perspectivas, com grandes ideias e que, às vezes por um detalhe, uma dificuldade às vezes até tecnológica, não conseguiam transformar aquela grande ideia ou aquele produto que está praticamente pronto em um sucesso de mercado. Então veja o tamanho da oportunidade aí, né, Rafael? Uma empresa, às vezes, onde os sócios, os fundadores, dedicaram anos e, às vezes, estão encontrando dificuldades para realmente transformar aquilo num negócio, num modelo de negócio de sucesso. Essas startups, a gente faz uma seleção e a gente, quando encontra uma startup com essa barreira tecnológica, a gente decide fazer esse investimento de tecnologia. Então, a gente traz nosso time senta com a startup, entende o desafio, e aquele desafio que a gente percebe que a gente pode ajudar, aí a gente entra e negocia com a startup um equity. Então, olha, eu vou desenvolver isso aqui para você, eu vou resolver esse problema em troca de 5%, de 3%, de 7% do valor da startup. E a gente entra tentando realmente gerar esse impacto. Em muitos casos a gente teve sucesso, que deixa a gente realmente muito felizes assim, desses resultados. Hoje são 10 investidas que a gente tem no nosso portfólio, 10 empresas que a gente está apoiando, enfim, e a gente realmente entra de cabeça no negócio deles. E além disso, e o nosso processo, a gente criou uma plataforma que chama Dates, onde as startups que têm interesse de se relacionar com o César, elas se cadastram lá. E aí, mesmo que não seja no modelo de Venture Building ou que ela tenha outros interesses, ela se cadastra no Dates. Hoje são mais de 1.000 startups cadastradas no Dates. E a gente apoia, então, seleciona algumas para fazer esse modelo de Venture Building. Certo. Vocês perseguem algum tipo específico de solução ou é bem amplo? É amplo. Claro que a gente, veja, a gente também criou uma tese, vamos dizer, de investimento, onde soluções de impacto, soluções que tenham, né, impacto social, impacto no meio ambiente, né, positivo, vamos dizer, tem o foco prioritário. Mas eu diria que a gente também olha, talvez, um dos aspectos mais importantes é esse estágio que a startup se encontra. Se a tecnologia tem potencial para gerar um grande impacto naquela startup, essas são as que muito provavelmente a gente vai estar fazendo esse investimento. Legal. Lauro, a gente falou de bastante coisa aqui, falou de startups, falou sobre a atuação do César, falou da questão de educação, sobre como, na sua perspectiva,
vale a pena perseguir alguns caminhos em que ainda há oportunidade, enquanto outros talvez investir muita energia não seria tão frutífero para o país, né? Se vocês olham a fotografia, enquanto um centro que está presente junto à academia, junto com startups, junto à indústria, e tem essa perspectiva de Brasil, né? Vocês veem como vulnerabilidade do país hoje nesse cenário tecnológico, além da questão da mão de obra que a gente já discutiu, né? Áreas em que o Brasil ainda precisa se desenvolver para se entender como nação soberana em tecnologia. Acho que a gente falou disso, sabe, Rafael? Eu acho que o ponto-chave passa pela educação mesmo. A gente conseguindo ampliar essa nossa base para formar pessoas com senso crítico, pessoas que possam trabalhar com tecnologia, pessoas com uma visão empreendedora, inovadora. Isso é o que vai fazer a maior diferença para nós enquanto nação, para que a gente possa deixar de ser tão importadora de tecnologia, passar a exportar tecnologia com mais força. Acho que a gente precisa parar e de fato investir nisso. Claro, com um olhar estratégico, com esse olhar que eu comentei de qual é a nossa vocação, fazer escolhas, né? Escolhas estratégicas, né? Olhando para o cenário global, aonde tem espaço que tem conexão com a minha vocação e que eu vou conseguir me destacar. Acho que tudo isso se conecta com o que a gente pode fazer. Mas a base disso tudo está no conhecimento, está na formação das pessoas, a gente precisa fazer a lição de casa ainda nesse aspecto para conseguir chegar lá. Eu conversei com o Lauro Elias Neto, diretor executivo do Cesar. Lauro, muito obrigado por estar aqui com a gente, um ótimo papo. Valeu, muito obrigado, Rafael, é um prazer muito grande estar aqui. E continue acompanhando a gente aqui no itforum.com.br. Se esqueça também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, e de assistir os outros episódios dessa temporada do IT Forum Leaders. A gente vai ficando por aqui. Até mais!